Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem. Vamos dizer, mais tenso um pouco, né? Uma semana mais difícil, tanto nos mercados internacionais quanto aqui no Brasil. As ações aí dando um pouco mais de trabalho nessa reta final de mês. É verdade, na reta final e na reta inicial desse mês também, né? Que foi muito difícil e tá testando a nossa paciência, a nossa serenidade e paz de espírito como investidores, né? Mas não tem muito o que fazer, tem horas que é atravessar a turbulência. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre ações americanas, um episódio dedicado aí ao internacional. A gente vai entender se a Bolsa Americana está atrativa ou não, dado o novo cenário para os juros lá fora. E além disso, a gente fala de Netflix, Tesla e Meta, que estão passando por transformações. E para entendê-las melhor, a gente recebe Enzo Pacheco, que é nosso analista de ações internacionais. Seja bem-vindo. Fala, Lari. Fala, João. Prazer estar aqui novamente no programa. Tinha tempo que eu não vinha, né? É verdade, tava sumido, né, Enzo? Paciência. Mas beleza, vem na hora exata. Vem no momento que tem muita coisa pra gente comentar. Você só aceita meus convites em momentos estratégicos. Ah, negativo. Eu aceito quando me faz o convite. Enfim, mas vamos lá, tem muita coisa pra gente comentar. Excelente, muito bom ter você aqui. A gente vai ter também o tradicional compra ou vende com dólar, Amazon e Tesla. Antes da gente entrar nas vias de fato, eu gostaria de te convidar para conhecer o Projeto Renda, que é um curso super especial da Empíricos, em que a gente te ensina, né? Todos aqui são professores do curso, incluindo o Felipe Miranda, nosso estrategista-chefe, 11 fontes diferentes para você ter renda passiva. O link está na descrição, provavelmente o QR Code vai aparecer aí na tela para quem estiver assistindo por vídeo. É só clicar para você conhecer mais. Bora lá falar de ações americanas? Bom, uma coisa que foi muito curiosa e que a gente comentou muito aqui ao longo do primeiro trimestre foi que o cenário para os juros lá fora estava meio estranho, mas a Bolsa Americana ela estava resistente, né? Ela estava, enquanto a economia estava forte, o S&P subia, o Nasdaq subia. E neste mês de abril, como você falou, João, a gente está tendo uma correção aí bem relevante, né? O Nasdaq cai 6% em dólar, isso, o índice SP500 cai 5% em dólar. O que esse movimento quer nos dizer, se é que ele quer nos dizer alguma coisa, né? Ainda é interessante investir em ações americanas? Vocês acham que pode ser apenas o começo de uma correção maior? Como que vocês leem o investimento em ações americanas neste novo cenário? Começando por você, João. Vamos lá. Bom, eu acho que o que a gente está vendo é uma continuidade de um processo mais longo do bull market que nasceu ali em novembro do ano passado. Ele nasceu, bem verdade, à luz ali do Jerome Powell, né, que deu uns sinais de que ele poderia, vamos dizer, ser mais simpático ao afrouxamento monetário. Eu até acho que ele ainda acho que ele tem na cabeça, assim, talvez o sonho maior dele seria conseguir baixar juros esse ano. Provavelmente não vai conseguir, né, os sinais aí depois depois da divulgação do PIB americano, né, são que, e também saiu lá o Price Consumer Index, né, que está atrelado ao PIB, os sinais cada vez mais claros de que o Fed vai ter dificuldade para fazer esse movimento. Então, apesar da vontade dele, acho que ele não vai cumprir essa meta, vamos dizer assim. E isso, de certa forma, trouxe um primeiro choque no mercado acionário aí depois de 5 meses de altas fortes em todos os segmentos, em todos os setores da Bolsa Americana. Esse ano a gente já tinha visto uma certa dispersão para os vários setores, outros setores da economia americana, não foi só tech que subiu, a gente viu a parte de energia subindo para caramba, a parte de consumo avançando, a gente viu indicadores da economia em outros segmentos muito fortes, e a gente já tinha visto então essa pulverização de capital, e agora a gente percebe um movimento mais intenso. Eu vou dar um número aqui para vocês. Assim, o meu sentimento é que o investidor ele mudou o regime ali no começo de março. Se você olha
olha a dinâmica dos principais índices lá de fora, até o início de março, os índices que mais subiam eram o Nasdaq e o S&P. Todos eles ali carregados mais pelas Big Techs. De 5 de março para cá, o índice que mais cai é o Nasdaq, puxado ali pelo S&P ali no lado a lado. E o Dow Jones, de certa forma, segura um pouco a bronca. Tudo bem que a gente tem alguns casos meio pontuais dentro do Dow Jones, né? Por exemplo, as ações da Intel afetam pra caramba o Dow Jones, IBM afeta pra caramba o Dow Jones, então, de certa forma, tem um choque, mas ele carrega um pouco mais as empresas da economia real, que continua rodando muito bem na economia americana. E aí você percebe essa mudança de regime, quer dizer, me parece que tem um trânsito dos investidores saindo do mundo da tecnologia ou reduzindo as suas exposições em tecnologia e direcionando recursos para as ações aí, vamos dizer, mais ligadas à economia mesmo, à economia real, menos serviços, mais ativos reais, mais bens, consumo, enfim. Esse movimento está ficando mais claro. Eu não sei o quanto tempo esse movimento vai se propagar, mas a sensação que dá é essa, né, que está rolando um pouco desse movimento. Isso não tira, entretanto, vamos dizer, o potencial para as ações para o resto do ano. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que a Bolsa Americana ainda guarda o melhor binômio risco-retorno na renda variável global, né? Mas a gente deve ver um pouco dessa dispersão, e essa dispersão ela engana a gente, né? Porque no final das contas, quem vai sofrer mais e quem acaba puxando os índices para baixo são as Big Techs, né? Elas são muito pesadas nos índices, mas isso não significa necessariamente que a bolsa está indo mal. É uma coisa meio engraçada, assim. Se a gente pegar, a gente vai ver vários cases de outros setores indo razoavelmente bem, neutros, vamos dizer assim, e aí você vê o mundo tech muito pesado nos índices, puxando os índices para baixo. As Big Techs estão para o S&P, assim como Vale, Petrobras estão para o nosso Ibovespa. É mais ou menos isso. Mais ou menos Bobear isso. mais, né? Aqui a concentração é maior ainda e menos nomes. Lá você ainda tem 7, vai. E às vezes você tem 2, 3 que já consomem muito do índice. Enfim. Muito bem observado. Qual a sua leitura, Enzoca? Bem, assim, eu concordo com o João, né? A gente viu esse primeiro trimestre, o S&P subiu 10%, né? Aí a gente, por isso que a gente reforça aqui para as pessoas, né? Sempre terem uma parcela do investimento no exterior, porque enquanto aqui no Brasil a gente tinha toda aquela dificuldade para ver um avanço nos índices, lá fora você teria até certo ponto passado por um momento mais tranquilo. E aí, obviamente, né? Você teve agora abril, teve essa realização, ao meu ver, já era de certa forma necessário uma realização há algum tempo, até porque, como o João falou, né, você teve um movimento ali, nem foi o novembro, foi final de outubro até março, que foi muito forte, sem você ver uma queda dessa magnitude, 5%. O mercado caía 2%, 3%, as pessoas já iam lá e compravam naquela expectativa, não posso perder o mercado que eu perdi em 2023, por exemplo. Será que o mercado vai continuar se valorizando? Então, eu acho que já era necessário a gente ver uma realização, mas isso não significa que eu acho que a gente vai ter, talvez, uma derrocada completa nos índices. Eu já tinha anteriormente a tese de que talvez essa revisão na perspectiva de corte de juros traria o mercado mais para baixo. Não foi isso que a gente viu, né? Se a gente lembrar, no começo do ano, a expectativa do mercado era de 6 a 7 cortes de juros por parte do Fed, sendo que o próprio Fed já falava lá atrás que iam ser só 3. Então, alguém estava errado nessa história. Aparentemente, naquele primeiro momento, quem estava errado era o mercado. Essas apostas elas foram sendo reduzidas para 4, 3 e hoje você já tem gente falando que não vai ter corte, tem gente que acha que vai ser 2, tem gente que vai ser 1, enfim, a ver. Mas isso, como o João comentou, não impactou os negócios das empresas, né? A gente tem visto o resultado, né, do último trimestre, resultados fortes. O começo agora da temporada de resultados são resultados mistos, mas você consegue ver algumas empresas indo muito bem. Então, para mim, parecia ser um movimento necessário para você tirar o excesso do mercado. E aí a gente vê o que a gente vai fazer no segundo semestre. Se a gente ainda encerrar, sei lá, no 5.300, vou falar um número aqui, chutar um número, né? 5.300, 5.400, você ainda vai ter um retorno de 2 dígitos para o índice, né? Então, assim, talvez seja até maior do que a média histórica da valorização do S&P. Eu não descarto porque as empresas estão indo bem. Agora, esse dado que saiu hoje do PIB,
para mim, eu acho que foi da forma que veio, me parece, foi o pior cenário possível, porque você teve uma queda no PIB, propriamente dito, veio muito abaixo das expectativas, e o número de inflação veio muito acima. Então, eu, sinceramente, eu não estava vendo ninguém no mercado, ou poucas pessoas falarem desse cenário de você ter uma queda no crescimento com a inflação permanecendo alta, né? Que a gente fala muitas vezes assim, de estagflação. Então, acho que esse pode ser o pior cenário, porque eu não vejo muitos investidores ainda pensando nessa possibilidade. O que a gente via era, a economia vai continuar muito forte, vai crescer, a estimativa do Fed de Atlanta era de 3%. Vai crescer 3%, então a inflação vai continuar muito forte. Ou o contrário, o crescimento vai sofrer, porque os juros eles foram levantados lá atrás, o impacto seria agora, e aí você vai ter um impacto muito grande na economia, mas pelo menos a inflação viria mais para baixo. E não foi isso que aconteceu. Então, a gente tem que ver ainda, a gente vai ter a divulgação do outro dado de inflação amanhã. Amanhã o PCI, propriamente dito, né? Mas, de fato... Consumption, né? De consumo das famílias. De fato, aquele cenário de corte... Você primeiro tinha falado de março, depois você falou de maio, aí você falou junho, isso só vai sendo postergado. Sim. Então, assim... o mercado já tá esperando um corte só em dezembro, né? E aí você pensa também tem a questão da inflação, da eleição, será que eles vão querer cortar antes da eleição, senão eles vão ser considerados um agente político, né? Então são várias coisas que estão ali impactando o trabalho do Fed. Eu não queria estar no papel do Jerome Powell e seus comandados agora, sinceramente. Nossa, é uma posição ele vai fazer difícil, qualquer coisa que ele fizer hoje, ele vai estar errado. Eu só queria fazer um adendo dessa questão do PIB, que eu acho que vale a pena. Quando você abre, eu tô com a tabela aqui aberta do resultado do Bureau, e aí, quando você olha, tem 2 pontos que são, para mim, que chamam a atenção e que parece que o mercado... É que, lógico, você lê a manchete e o número vem muito abaixo das expectativas, então, pela manchete você fala, puxa, veio muito ruim. E, na verdade, precisa ser explorado, né? O primeiro número que eu queria chamar a atenção é o avanço, depois de muito tempo, em residencial, investimento em residências. Cresceu nada mais, nada menos do que 14%. Visão trimestral? Visão trimestral. 14% aqui é anualizado, né? Sempre anualizado. Tá, entendi. Mas é um baita número. É uma baita porrada. Quer dizer, parece que o setor de housing lá fora começou a ganhar alguma atração, mesmo com os juros elevados. Outro número, e aí o outro número que chama muita atenção e que puxou o PIB muito para baixo foi exatamente o gasto do governo. Quando você olha as despesas com defesa, elas caíram no trimestre, 0,6%. Em nível federal, os gastos caíram 0,2%. Só para a gente ter na cabeça, e no total, no geral, esse gasto do governo ficou em 1,2% anualizado. Só para a gente ter na cabeça, trimestre passado, os gastos do governo bateram 4,6% em termos anualizados de crescimento. Ou seja, tem um ponto, e tem mais um aqui que é chave, vai. Quando você olha sobre a ótica dos estados, nesse trimestre, o crescimento foi de 2% anualizado. Para a gente ter na cabeça, no último trimestre, no quarto do ano passado, esse crescimento estava na casa dos 6%. E é bem claro isso aqui. Primeiro, o ano passado você tinha uma corrida eleitoral dos republicanos, Ron DeSantis, tentando participar do processo eleitoral. O que ele fez na Flórida? Gasta dinheiro loucamente. Político é tudo igual, né? Político é tudo igual em todo lugar. Só muda o centro. E não só o Ron DeSantis, mas aí você pensa nos demais estados. Você pensa nos demais estados, também teve muito gasto governamental. E agora, obviamente, a grana ainda vamos dizer, a grana que vai para os estados via impostos ainda não foi recolhida. Ela é recolhida agora, nesse março, abril. Então, agora que você vai ter dinheiro para fazer alguma coisa. Mesma coisa acontece com o federal. Vamos lá, a Yellen estava juntando caixa no seu Treasury General Account para gastar esse ano. Você acha que esse gasto do governo de 1,2% vai ser a métrica para o ano? Nem por sonho, ela precisa tentar eleger o Biden de qualquer jeito. O que ela vai fazer com esse 1,2 trilhão de dólares que ela vai ter agora na conta? Vai gastar. Então, eu espero, minha visão é que esse PIB vai voltar a crescer
nos mesmos níveis do ano passado, especialmente porque o governo americano, sob essa ótica, ele vai continuar gastando. E aí, quando você olha, por exemplo, o investimento privado, ele cresceu num passo de 3,2% ao ano, ou seja, mais que o PIB, mais que o dobro do PIB. Então me parece que a gente tem sim fôlego no setor privado para continuar andando, e o que faltou nesse tri foi o governo. Se o governo tivesse gastado no mesmo passo que o ano passado, esse PIB não teria vindo tão ruim. Por isso, talvez a surpresa do mercado. Quer dizer, o mercado ficou, opa, mas o que está acontecendo com o Biden que não está gastando? Ele não está gastando ainda, mas ele vai gastar. Aliás, já aprovaram, né, os pacotes de defesa agora. Exato. Sim. Não, é assim, você falar que os caras cresceram 1,6, é porque a expectativa era muito maior, né? Então, assim, 2,5, né? então, realmente... Aí você tem lá aqueles fundos quantitativos que eles só olham o número, qual era, Na manchete. e aí gera uma parcela de vendas. O que eu acho que também a gente tem que ter atenção, né, que eu acho que é importante para a economia americana, é a parte do consumo, que é 70% da economia, e também o número veio abaixo, nesse número do PIB. Mas assim, não acho que seja o início da derrocada. É difícil a gente falar isso porque é uma coisa muito rápida, né? Mas... É até engraçado, porque assim, o PIB, você pega lá o goods aqui, né, eu tô com o número, foi uma queda de 0,4. Foi mais o consumo de serviços que foi forte, Foi né? forte, E serviços... a parte de bens foi também já vem fraca. acontecendo, né? Desde a época do pós-pandemia, as pessoas deixaram de consumir bens para consumir serviços, né? Então... mas o que me causa um pouco de estranhamento é porque quando você vai pro micro e vê os resultados das empresas relacionadas a bens duráveis, os resultados foram muito positivos. O resultado de General Motors foi positivo. O resultado da Ford, que foi divulgado ontem, foi bem positivo. Estamos falando de veículos, né? O resultado da Tesla, a gente pode até falar assim, vendeu um pouco menos carro do que era esperado. Mas não justificaria uma queda desse tamanho. Então me parece que assim, no anedótico ali, quando você vai no micro, as coisas talvez não estejam tão ruins quanto esse número está imprimindo. Será que não tem a ver um pouco aqui, obviamente eu tô só especulando, né? A ver com o nominal versus o real, porque o PIB ele captura só o crescimento real, né? Na empresa você pega tanto o aumento de preço quanto o aumento de volume. Bom, aqui os comentários foram que houve aumento de venda de volume, né? Entendi. Então, assim, foram, vamos dizer, resultados melhores mesmo, né? Mas, né? Assim, acho que é uma coisa pra gente acompanhar também, sabe? Não me parece ser uma coisa perene. Se você olha para trás, isso já aconteceu também em outros primeiros trimestres. Parece que é uma coisa até meio sazonal, natural. E aí eu queria colocar um último comentário, que é assim, hoje, né, logo antes da gente começar a gravar aqui o podcast, a taxa da Treasury de 10 anos bateu em 4,7%. É isso aí. Então, assim, o que eu me pergunto é, o que precisaria acontecer para que isso suba mais? Porque 4,7 já é muito alto, né? Na máxima do ano passado, aquele momento de super, né, assim, pânico geral, bateu 4,9. Foi a máxima. Brevemente 5, né? Bateu. Tipo assim, ele deu um tique No no intraday, 5. No intraday, eu acho que ele chegou a bater 5. Então, assim, precisaria acontecer, porque hoje a gente já teve dado ruim, né? Não é exatamente estagflação, mas concordo com você que ele aponta, né, um pouco mais o sentido. Possibilidade, né? Isso. Você tinha no seu modelo, você assim, vou dar probabilidades. Essa probabilidade, ela, pra mim, eu acho que era 0. Aí pode ser, seja 1%, vai ser muito baixo, mas só o fato dela não ser nada e passar a ser alguma coisa, isso pode gerar também um problema, né? Mas... Exatamente. Então, assim, é essa pergunta que eu me faço. Assim, parece que a gente tá um pouco numa zona compradora, sabe? Acho que tanto aqui quanto lá fora, porque não quer dizer que não possa piorar, mas nossa, o clima já tá pesado, né? O clima já tá bem pesado. Bom, vamos falar então do microeconômico. Nos últimos dias a gente teve balanços de Netflix, Meta e Tesla, né? Foram as primeiras aí dentre as Big Techs que divulgaram seus números. Queria passar, talvez assim, rapidamente, uma por uma, né? Que
que tiveram coisas bem interessantes nos 3 casos. Primeiro, a Netflix, que soltou números muito bons, depois de ter feito todo aquele esforço, né, de coibir o compartilhamento de assinaturas, de reajustar as mensalidades para cima. Então, os números foram muito bons, mas a ação reagiu negativamente. O que aconteceu? Maravilhas do mercado de ações, né? Não, brincadeiras à parte. Assim, de fato, os números de Netflix foram muito bons quando você vê crescimento de receita da ordem de 15%, cresceu o número de assinantes também ali 16%, né? Foi acelerando em relação aos últimos 4 trimestres. A empresa aumentou muito bem sua lucratividade, geração de caixa. Só que, quando, né, a gente teve lá a conferência com a empresa, né, a teleconferência com os analistas, na verdade, na carta, já quando ela disponibilizou a carta, ela informou que ela não vai mais passar o número de assinantes a partir de 2025. Então, hoje, quando você pensa o analista de Netflix, uma variável muito importante para você fazer o seu modelo, você tem que saber lá qual a estimativa de número de assinantes para os próximos trimestres, né? Então, você vai ver o número de assinantes, vezes o preço médio, você estima lá qual seria a receita da companhia, e ela informou que ela vai parar de fornecer esses números porque... né, com todas as novas frentes de atuação, então você tem o stream com anúncio, você tem a parte de games, você tem todas umas outras iniciativas da companhia, eles acham que essa métrica não faz mais sentido para você avaliar a empresa em si. Eles vão fornecer projeção de receita, projeção de lucro, tanto trimestral como anual, mas isso gerou um certo espanto nos investidores, né? Porque, vamos pensar, a gente fala de Netflix, é uma empresa tida como empresa de growth. Então, você espera que ela vai continuar adicionando assinantes ao longo do tempo. A partir do momento que a empresa decide não fornecer mais esse número, vai levantar uma dúvida para os investidores. Será que essa empresa deixou de mostrar... A perspectiva de crescimento dessa empresa já ficou para trás? O grande crescimento que a empresa mostrou? Vamos lembrar, a Netflix tem 270 milhões de usuários. É muita coisa. É muita gente. Mas, assim, você ainda, teoricamente, você ainda teria espaço para crescer, né? A gente está falando de um mundo aí, quantas pessoas tem no mundo. Obviamente, você pode tirar as pessoas que teriam acesso à internet, a condição de pagar por um serviço desse, mas você ainda teria, de certa forma, aí uma possibilidade. Mas isso gerou essa dúvida, então, por isso que você viu a ação aí caindo mais de 10% no dia seguinte, porque ficou essa dúvida, né? Se a empresa não quer mais fornecer esse número, pode ser que ela não vou mais conseguir precificar essa empresa como uma empresa de growth. Ela está negociando acima de 30 vezes, tá? Talvez eu tenha que esse múltiplo da empresa tem que vir um pouco para baixo. Mas assim, quando você olha o negócio da Netflix, ela consegue ser melhor que todas as suas rivais, né? Então ela é mais lucrativa, ela gera mais caixa, ela tem um poder de marca muito grande. A gente estava até discutindo aqui, né, recentemente. Eu imagino que se a pessoa tiver que abrir mão de algum serviço de streaming, acho que o Netflix vai ser o último. Ela vai, né, ter diversos serviços de streaming no seu dia a dia. O Netflix, eu acho que ele vai permanecer lá firme e forte para muita gente, mesmo que a pessoa não assista tanto. Porque ele sabe da qualidade dos programas, do próprio aplicativo, né? A experiência, você usar o aplicativo Netflix é muito melhor do que de muitos streams. Então, eu acho que esse foi o principal ponto para você ter visto essa queda tão grande aí nas ações da empresa. Eu já vou te perguntar a sua leitura com mais detalhe, mas só um anedótico aqui, que eu acho assim, que é percepção, né? Que o Netflix, ele conseguiu trazer públicos de várias faixas etárias, né? Ele atende a criança, o adolescente, o jovem adulto, o adulto de meia idade, o idoso. E até uma coisa super engraçada, que a minha mãe, né, que ela, assim, mães, né, com tecnologia é aquela coisa. Mas ela já deu final em 7 séries asiáticas disponíveis no Netflix. As famosas doramas. Doramas, entendi. Exatamente. Um grande fervor popular recentemente. Exato, e muito com o público mais de idade, assim, né? E assim, gente, eu nem sabia que existia esse tipo de conteúdo no Netflix, porque simplesmente nunca apareceu ali na minha página, né, do meu usuário. Então, mas enfim, fecha parênteses. Qual foi a sua leitura? Você acha que eles deixarem de divulgar esse dado de volume foi na sua opinião, é uma sinalização negativa ou... Olha, assim, no curto prazo eu acho que vai ser negativo para a empresa, porque, de novo, como a gente tá falando, o cara que está acostumado a avaliar a Netflix, ele estava acostumado a avaliar com o número de usuários. Você vai ter que mudar essa forma de avaliação. Então, assim, até a empresa conseguir mostrar nos próximos resultados, e aí não vai ser nesse ano, né? Tipo,
ela vai parar de fornecer a partir de 2025. Mas talvez ela tenha que dar mais né, dados para os analistas para eles mostrarem que, de fato, essa migração faz sentido. Porque, de fato, assim, quando você pensa, vamos pensar nas outras Big Techs, quais são das outras Big Techs que mostram o número de usuários do seu produto? A Apple, lá atrás, também cancelou, ela parou de dar um número de iPhone trimestralmente. Isso, na época, também foi visto como algo negativo. Isso não impediu a empresa sair do valor de mercado de abaixo de 1 trilhão para ser quase 3 trilhões hoje. Então, assim, eu acho que no longo prazo, não vai ser tão problemático para a companhia, né? Eu acho que as pessoas podem continuar assistindo Netflix. E aí, um ponto importante também do resultado é que essa parte agora de anúncios, ela vem crescendo bem no negócio, ainda é bem pequeno, mas apresentou crescimento ali de 50%, 60%, sendo que já tinha crescido em número de usuários 70% nos últimos 2 trimestres, né, sequencialmente. Então, o usuário do streaming com anúncio, ele é até mais lucrativo do que o usuário do streaming sem anúncio. Porque você vai vender o espaço lá de anúncio, e esse é uma atividade muito lucrativa, né? Uhum. Então, assim, até para o próprio plataforma, é melhor que você assine com anúncio do que sem. Obviamente, vão ter pessoas que não podem assinar sem o anúncio, que é mais barato. Tem outras pessoas que não querem ver um anúncio. Então, você tem que continuar oferecendo essa possibilidade. Então, isso pode, com o passar do tempo, aumentar a margem da companhia. Então, isso eu acho que é positivo. Mas, dito isso, eu acho que no curto prazo, eu ainda acho que isso vai ser um fator de que a ação se valorizou muito no passado recente, eu acho que eu não quero entrar nessa nova fase da companhia e alguns investidores podem largar a mão nesse primeiro momento. E aí, talvez, né, se venha a cair mais ainda, entre num patamar de valuation que aí eu começo a ver como uma oportunidade interessante. Hoje, eu não acho ainda que com essa queda valeria a pena apostar nas ações de Netflix. Muito bem, super claro. Agora, a Tesla foi exatamente o contrário disso. Não, deixa eu falar de Netflix. Fala, João. Isso eu entendeu. O João não ia dar a opinião dele? Não, assim, eu concordo com o Enzo sobre essa ótica sobre essa questão vamos dizer, do mercado responder mal, mas eu acho que tem um ponto muito chave. Acho que para a estratégia da Netflix, o que eles fizeram é crucial e vai mudar o jogo. Primeiro, ao esconder o número de usuários e não mostrar para o seu concorrente da onde que ele está trazendo receita, é uma coisa muito importante. Até hoje, todo mundo sabe que a receita da Netflix é uma receita de assinatura, que é uma receita que é recorrente, que é uma receita que depende da mudança ali dos seus produtos e da atração, ou melhor, do tempo de tela das pessoas ali na frente do Netflix. A hora que eles escondem isso, eles vão dificultar um pouco a vida dos concorrentes na precificação dos ads. Então, eles têm uma estratégia de não mostrar quantos clientes eles estão adicionando, porque daí o concorrente não sabe se aqueles clientes são ads, se aqueles clientes são clientes que não têm original, anúncio, né? Não consegue. E aí eles conseguem trabalhar melhor a questão da precificação. Então, eu olho, assim, eu tô pensando que pro segundo passo, vamos dizer, da carreira do Netflix, vamos dizer assim, né? Da vida da empresa, a empresa já tem mais de 20 anos de vida em bolsa, já é uma empresa, vamos dizer, uma empresa mais saudável, eles conseguiram finalmente, depois de 15 anos aí, quebrar a barreira da geração de fluxo de caixa, né? Que era o maior problema deles, agora eles já se mostraram rentáveis, estão gerando free cash flow. Para essa fase nova, é muito importante eles saberem jogar o jogo, jogar a competição. E eu acho que a hora que eles escondem esse dado, eles se tornam mais poderosos frente aos concorrentes. Então, eu particularmente, eu gostei desse movimento. Eu acho que é um movimento que a Apple fez lá atrás, eles estão fazendo agora, e parece que o time do Netflix, ele tá olhando para aquele playbook da Apple e falando assim, eu já sei para onde eu tenho que ir. Assim, para a empresa, acho que nessa questão de anúncio, eu acho que esse cliente da Netflix, eu acho que para você conseguir vender um anúncio vai ser muito mais caro do que seria numa TV aberta, que você coloca lá um anúncio e
sabe-se lá quem tá assistindo, né? Isso Pessoa aí. que assiste lá os doramas, igual sua mãe, pô, talvez tenha Um uma anúncio direcionado. publicidade Exatamente. específico ligado àquele assunto. Então, assim, você consegue cobrar mais caro. Eu concordo que vai ser positivo, eu só acho que no curto prazo a ação tende a responder negativamente até as pessoas terem esse entendimento, porque eu acho que não é um entendimento que as pessoas... Não é algo meio que consolidado. Tem muita gente achando que é muito positivo, tem muita gente achando que é, sei lá, extremamente negativo, né? E eu ainda acho que o grupo que acha extremamente negativo ainda seja um pouco maior do que o grupo que acha que é positivo. Ainda vai demandar um tempo de estudo do próprio mercado para, tipo, isso começar a aparecer na ação e a ação valorizar. Mas eu acho que para a empresa é um movimento... acho que é um movimento importante e não quebra, tipo assim, a empresa vai deixar de ser uma empresa boa porque não vai oferecer número de usuários. Não. Microsoft não abre... Microsoft está abrindo número de usuários agora para você estimar, talvez, quantos vão utilizar o serviço de inteligência artificial. Mas você não avaliava lá atrás Microsoft por conta dos números de usuários, né? Você sabe que tinha uma base muito grande. Então, assim, isso não impede que a empresa se valorize no futuro. No curto prazo, eu acho que pode ser um complicador. Para mim, virou oportunidade. Olha só. Olha só. Anota aí, hein? Quem tá procurando dicas gratuitas. Bom, Tesla foi exatamente o oposto da Netflix. Os números vieram ruins, mas a companhia adotou uma nova estratégia que agradou o mercado. Quem conta pra gente sobre essa nova estratégia? João Piccioni. Eu tinha na cabeça que os papéis iriam subir após esse resultado. Todo mundo já tinha na conta que os números não iam ser bons. Tava todo mundo já esperando mesmo, porque eles sempre soltam as prévias na virada de cada trimestre e o número de veículos vendidos foi menor. Durante o trimestre inteiro, houve aquela questão associada a preços dos veículos, etc. O preço subia, caía, subia, caía, subia, caía. Era óbvio que alguma coisa não estava muito certa. Mas a gente sabe que o Elon Musk ele tem um poder de, vamos dizer, transformação ali na mão dele, né? E na semana anterior ao resultado, em paralelo com as discussões com o nosso STF... que deve ter ocupado uma grande parte da agenda dele. Ele divulgou que ele faria anúncios sobre o robotáxi, sobre o Cybercab agora bem definido, que ele faria anúncios no dia 8 de agosto. Horas. Visto que as ações ali estavam caindo, sofrendo no trimestre, era meio provável que ele fizesse algum anúncio sobre o Cybercab nos resultados trimestrais, dito e feito. Então ele veio com um discurso nos resultados trimestrais, vamos dizer, que trouxe a Tesla de volta para o jogo, como uma empresa de tecnologia, como uma empresa de inteligência artificial. Então, bom, um dos grandes anúncios que ele fez foi: estamos comprando 80 mil GPUs da NVIDIA para rodar o nosso modelo de inteligência artificial. O Optimus, que quem não acompanha não vai associar, mas o Optimus é o robô da Tesla, né? O humanoide. E ele já está fazendo algumas atividades, ele já consegue fazer algumas atividades dentro de uma sala, num modelo fechado, mas a intenção dele é colocar os robôs para tocarem a fábrica da Tesla. Então, assim, vão ser os robôs... Exterminador do Futuro? Ele falou isso pelo menos no Conference Call. E deu risada, né? A lá Terminal Like. E esses robôs vão montar os carros ali de montagem. E aí já começa aquele sonho grande. O objetivo dele é vender esses robôs a partir do final de 2025. Tá logo ali. Né? Então, ele até montou um mapa, e é bacana de ver. O mapa, ele vai ligando todos os pontos, o Tesla, com a parte de energia, com a parte de inteligência artificial, carregadores, etc., até chegar no Optimus, que é o grande, vamos dizer, seria a grande estrela da empresa. Bom, associado a isso, ele falou do Cybercab e ele falou que tem sim um projeto para um veículo mais barato, para justamente alimentar essa parte do robotáxi. Enfim, então tá lá no roadmap dele também. Além disso, ele falou do Full Self-Driving, que é o grande chamariz para o robotáxi, e foi o grande chamariz ali desse último trimestre. Assim, eu até acho que já em algum podcast eu comentei sobre o Full Self-Driving.
mas eles mudaram o modelo que o modelo de atuação, a estratégia do Full Self-Driving. Era uma estratégia muito mais focada em programação, agora uma estratégia muito mais focada em inteligência artificial, em aprendizado. E aí, esse modelo, ele deu avanços surpreendentes para o Full Self-Driving, e é por isso que ele está vindo para o mercado, por isso que ele está muito vocal. Ele está vendo que os veículos que estão andando com essa nova estratégia estão apresentando um desempenho muito melhor. Enfim, e ele falou sobre o Full Self-Driving e ele falou sobre a hipótese, inclusive, de licenciar o Full Self-Driving para outras montadoras que desejem ter o veículo autônomo. Ou seja, a Tesla está dando passos para conquistar outros mercados dentro desse ecossistema veicular. Foram sinais muito positivos, eu acho que os suficientes para fazer com que os analistas, já que o Enzo falou do Netflix, que os analistas gostam de números, ideias, para os analistas colocarem mais uma linha de receitas futuras dentro da DRE da Tesla, sabe? E com isso, obviamente, que o preço-alvo da Tesla vai aumentar. Então o mercado deixou de olhar a Tesla, para mim, primeiro, as ações da Tesla tinham caído demais, mas o mercado está deixando de olhar a Tesla simplesmente, de novo, como uma empresa de veículos, como eles passaram a olhar na virada desse ano e voltar a pensar na empresa como uma empresa de tecnologia. Não duvido que esse case volte a figurar entre as Mag 7 ali na frente, né? Todo mundo tinha falado, Mag 7 acabou, porque Tesla não vale mais. Eu acho que essa empresa vai acabar surpreendendo todo mundo, porque a narrativa é muito poderosa. E a gente está num momento, no mercado que vai acabar levando para isso de novo, levando para essa história, levando para esse racional. Eu estou bastante positivo aí com o case de novo. Interessantíssimo. Muito bem. Agora, falamos de meta? Podemos Pode passar para a meta? Não, só sobre Tesla, rapidamente também. Eu entendo a parte de João. Assim, nesse caso também, eu não sou tão positivo no curto prazo, mas eu acho que a pessoa que quer apostar na ação de Tesla, eu acho que é uma aposta válida, sendo uma parcela bem pequena hoje do portfólio da pessoa, ainda por essas questões que o João levantou. Porque, assim, ele falou assim, vamos deixar de analisar a empresa como uma montadora para analisar uma empresa de tecnologia. Ainda, os resultados dependem muito da parte da montadora, né? A receita foi 21 bi no trimestre, 17 e 18 veio da venda dos carros. E aí, como ele falou, né? A produção veio para baixo, vendas veio para baixo, a margem caiu muito porque os preços estão caindo, a competição chinesa é grande. Um detalhe, a competição que a gente fala não é só dos veículos elétricos, é também dos carros híbridos. Que era uma tecnologia que muita gente tinha deixado de lado e muitas empresas agora estão vendo, eu acho que as pessoas não vão migrar completamente do carro a combustão para o carro elétrico. Você tem que ter um passo ali no meio do caminho, que era o veículo híbrido. E aí você tinha a grande empresa que apostava nesse segmento, era a Toyota. Ela não tinha um carro elétrico, ela tinha lá o Prius, que foi o primeiro híbrido tudo tomado, assim, né? Há muito tempo você ouve falar do Prius. E eu acho que tem essa competição. Então, assim, tem a competição chinesa, tem a competição dos híbridos. Eu ainda acho que você pode ver os resultados sofrerem, não vai sofrer tanto igual sofreu recentemente, né? Caiu 40% no ano, 60%. Quase 70% das máximas. Eu acho difícil você ver quedas desse porte. Mas você diz na ação ou nos números? Na ação, tá. A grande parte da queda, principalmente nesse mês de abril, saiu a notícia que ele estava abrindo mão desse projeto de carro acessível para focar no robotáxi. E aí, você focando no robotáxi, que pode ser um bom serviço, um serviço que vai, de fato, avaliar a empresa como uma empresa de tecnologia, tipo assim, os analistas, ele vai ter um evento em agosto, beleza, mas quando é que você vai começar de fato a oferecer esse serviço? Quando é que vai começar a gerar resultado para a companhia? Então, tinha aquele temor de que você vai abrir mão de um carro mais barato para competir com o chinês, então o seu curto prazo pode ser ainda com quebra-molas no meio do caminho. Então, assim, ainda tem essa questão, é uma empresa que ela está se migrando, ela sempre quis, né, sou uma empresa de tecnologia, não apenas uma montadora de carros. Concordo. O Elon Musk, eu acho que se tem um cara que pode comprar a ideia de fazer o robotáxi, de fazer vários projetos diferentes, esse cara vai ser o Elon Musk. Ele já mostrou que ele tem essa vontade. Não à toa, o cara fez lá a SpaceX, fez a
a empresa de túnel, a empresa de Neuralink. Então, assim, ele tem essa disposição, ele quer fazer essas coisas. Mas, de novo, né, o resultado da empresa trimestralmente, ainda, na minha visão, ainda pode ser impactado, muito principalmente por causa dessa questão de competição. Mas aí você quer apostar nessas coisas mirabolantes dele, eu acho que agora poderia ser um bom ponto de entrada, mas com um percentual pequeno do seu portfólio. Para os carros mais competitivos, não é para agora, né? Não é para os próximos trimestres. Essa questão é até importante. Ele desmentiu, né, a notícia. Ele tinha até falado que o pessoal da Reuters é mentiroso, que não sei, que deu uma tuitada lá, como sempre. E a empresa ela tinha a perspectiva de fazer esse projeto no final de 2025. Agora já está falando que vai ser no começo, talvez no final desse ano. Então você antecipou além disso. Entendi. Né? Então, assim, para mim, a grande parte da valorização da ação no dia, subiu 13%, 14%, foi essa retomada do projeto. Entendi. Porque ele tinha aberto mão do projeto de carro barato, mas não, ele voltou, e só não voltou, não apenas voltou, como ele antecipou a timeline, né? Vou começar a vender agora no final do ano. Então, para mim, acho que foi o grande impulso. Legal. Aí você vai ver o valor de mercado hoje, vale 500 bi, um pouco mais de 500 bi, e a Toyota, que é a maior montadora do mundo, vale 370. Então, assim, por isso que eu ainda acho que eu tenho uma ressalva, mas se você comprar nessa tese de tecnologia, eu acho que vale a pena fazer uma apostinha bem pequenininha para o seu portfólio. Muito bem. Agora sim, passando para a Meta, que a Meta, a dona do Facebook e do Instagram, que aumentou a previsão de despesas para o ano e o mercado não gostou nada disso, a ação desabou no pós-resultado. O que está por trás desse aumento de despesas? É um efeito da inflação ou são investimentos maiores? Investimentos. Assim, o resultado de Meta foi muito bom, né? Crescimento de receita de 30%, cresceu o lucro por ação mais de 100%. Conseguiu melhorar sua margem ali 15 pontos percentuais na comparação anual, mas aí a empresa, não somente, ela falou que a expectativa de receita para o segundo trimestre agora vai ser um pouco menor do que o mercado esperava, então isso já deu uma baqueada no pessoal, mas ainda assim, se você for analisar ano a ano, é um crescimento ali da ordem de 20% da receita, é um crescimento, né, se a economia não estiver rodando tão bem, se crescer 20%, para mim tá ótimo, né? Maravilhoso. E só que ela aumentou a expectativa de despesas, né, da sua operação e a expectativa de CAPEX. E aí eu acho que esse ponto foi o que gerou um grande temor dos investidores. Porque quando também começou, né, a conferência lá com os analistas, ele falou que ele vê a necessidade de você aumentar muito o investimento para você fazer toda a infraestrutura necessária da inteligência artificial para poder oferecer melhores produtos e serviços no futuro. Então, você tem que investir muito hoje, fazer um produto muito bom, que consiga gerar inferências, resultados extremamente positivos para o negócio, mas isso demanda dinheiro. Então, o que eu vejo que o mercado se preocupou, que se você for pegar final de 2021, começo de 2022, o Zuckerberg ele tinha aquela ideia também do metaverso. Vou criar o metaverso, as pessoas vão querer utilizar o metaverso, vão se comunicar, vão fazer reunião, e a gente viu que não virou, né? O produto que eles tinham lá, a estimativa de 1 milhão até, sei lá, acho que era 24, hoje não tem 500 mil. Então, foi um projeto que não está gerando resultado. A Meta, ela divide os resultados dela em a família de apps, né? Então, você tem o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, que é o grosso do resultado da companhia hoje. E aí, eles também reportam lá o que eles falam de Reality Labs, que são essas frentes, né? De metaverso, de inteligência artificial. Isso vem gerando prejuízos operacionais recorrentes da ordem de 4 bilhões de dólares. Por ano ou por trimestre? Por trimestre. Nossa. Então, assim, até um ponto que as pessoas já comentaram, falaram assim, não, ele tem que abrir mão de algum desses projetos. E aí, o que eu imagino, né? Os investidores, eles pegaram essa fala atual do Zuckerberg, e eles pensaram nesse projeto do metaverso. Quando você olha o lucro da companhia, é claro, assim, um vale que foi formado nesse período que ele, vou investir no metaverso, e a lucratividade da empresa foi pro vinagre. E aí hoje a empresa, sei lá, tem um lucro de 12, 13 bilhões de dólares nessa época, trimestral. Nessa época do metaverso, teve momentos que fez 2, 3 bilhões de dólares por trimestre. Então acho que esse foi a preocupação dos investidores. Tipo, o quão disposto você está a fazer e quanto isso vai impactar os negócios. Mas eu acho que, diferentemente do metaverso, os investimentos de inteligência artificial são extremamente necessários para você oferecer um produto melhor.
Você vai oferecer anúncios novamente mais assertivos, porque ele vai entender o que a pessoa está acompanhando, vai fazer uma inferência e consiga oferecer para o anunciante uma possibilidade maior de você impactar o público que você quer. Então, eu acho que é necessário esse investimento. Até acho que essa queda foi exagerada, dada a qualidade do resultado do trimestre. E a perspectiva, os resultados tendem a continuar bons. Talvez não sejam tão ótimos igual esperado anteriormente. Mas cair 15% igual estava caindo me parecia um exagero. Tanto que até estava recuperando agora, caía só 11%. Interessante. E é para melhorar, então, assim, só para ter certeza, para melhorar o serviço de anúncios na parte de família de apps, que é o negócio principal da companhia, né? E aí também tem a parte de você oferecer uma inteligência artificial no próprio WhatsApp. Então, assim... Eles já lançaram nos Estados Unidos, inclusive. É que teve alguns episódios, igual quando o Google lançou o Gemini, você teve uns episódios que não foram tão positivos assim. Já saiu alguns episódios não tão positivos, mas, assim, não tem um caminho de volta. A gente vai ter esses produtos agora, e aí você tem que fazer, né? Você vai ter que ir lá, o carro andando, trocando a roda ao mesmo tempo. Mas essas empresas, elas são extremamente necessárias para esse desenvolvimento. Então, enfim, mas eu acho que a queda foi muito brutal para a qualidade do resultado e dado a empresa que né? Tipo, ela conseguiu crescer o número de usuários diários da plataforma. 3,24 bilhões de usuários na média, né? Então, assim, conseguiu crescer em relação ao ano passado. Conseguiu crescer o preço do ad, o número de ads que apareceram. Interessante. Então, assim, é uma empresa que tem todo mundo tem acesso hoje às plataformas e é um cliente potencial para os anunciantes. Então, assim, não tem como você ficar de fora desses serviços, né, como empresa. Opiniões sobre Meta, João? Eu continuo bastante positivo sobre o case, na verdade. Acho que estou construtivo. Acho que é uma oportunidade gigantesca de comprar nesse preço aí que a gente está vendo. Está caindo 10% agora em relação ao fechamento de ontem, né? Nem é muita coisa se a gente... que chegou a cair 20 quase. Chegou a cair quase 20. No resultado anterior, ela subiu 20 com um resultado muito bom. Isso. Praticamente voltou para o mesmo patamar que estava no resultado anterior. Mas o posicionamento da empresa é muito mais poderoso do que era há um ano. Eles mudaram totalmente o modelo de negócio. Ele é muito mais efetivo, né? Com um número muito menor de funcionários, ou seja, ele conseguiu cortar custos de uma forma brutal e mesmo assim gera, né, resultados cada vez melhores. Eu confesso que eu acho que esse negócio aí tem tudo para continuar surpreendendo. Se eu não me engano, eu tinha visto um dado que a Meta ela é a empresa de maior lucro de margem líquida do S&P, que é 35% a 40%. É muita margem líquida, muita. cara. Se você for pensar que você vendeu e vai sobrar 4, você vendeu R$10, vai sobrar 4 para você como resultado final. E a tese deles a tese é simples, né? É o tempo de tela das pessoas, né? Assim, o objetivo do Meta é que você realmente fique ali o mais tempo possível nos apps do Meta. E para isso você vai usar os ads para atrair o público. Você vai agora utilizar a inteligência artificial no Direct do Instagram e no WhatsApp, né? Lançaram nos Estados Unidos, deu rollout lá, mas isso vai chegar para os países emergentes onde o WhatsApp é forte, Brasil e Índia, né? Especialmente. Então, me parece que assim, tem muito espaço para ele conseguir monetizar a operação ainda. E ele já se preparou, né? Quer dizer, ele aumentou o CAPEX agora, aumentou o investimento, mas assim, já tem uma boa parte do CAPEX que já foi feito, ou seja, ele vai conseguir monetizar essa primeira pernada da implementação da inteligência artificial na mão das pessoas, com código aberto, etc, etc, de uma forma muito rápida. A gente vai começar a perceber mudanças, muito provavelmente, ao longo desse ano, a gente vai começar a perceber mudanças das projeções dos analistas para o ano que vem e para o outro ano. Então, assim, eu ainda acho que esse papel vai acabar surpreendendo ao longo de 2024. Assim, se você for pegar o resultado desse ano, provavelmente vai ter que dar uma leve redução para baixo, porque a empresa falou que vai ter mais despesa. Né? É que já estava na conta, né? Já estava na conta dos analistas, na verdade. Mas assim, mesmo que eu tenha que reduzir, sei lá, 10% da estimativa, eu tinha visto, acho que para o final do ano era algo como 62 bi de todo mundo aumentou o resultado. target agora.
Aí mesmo se você reduzir 10% de 62, se for para 56, dada a queda, você estava falando de uma empresa negociando ali 19, 20 vezes o lucro para final de 24. Não, tá 20 e aí lucros. a S&P está negociando 20 vezes. Você prefere comprar Meta com o mesmo múltiplo do que o S&P? Meta é uma empresa que tem uma qualidade melhor, né? Então, assim, então acho que ainda vale. Obviamente, né? E agora também eles têm o benefício lá da possível... né, o TikTok ser banido dos Estados Unidos. Então, as pessoas que utilizavam o TikTok, né, se acontecer, não sei se vai, mas o projeto de lei já começou a rolar no Congresso americano, já seria um concorrente a menos para tempo de tela. Então, assim, as pessoas vão ter que migrar para outros, né? Não que elas não estejam já nas duas plataformas, Sim. mas o tempo que ela tinha utilizando o TikTok, talvez ela não consiga utilizar mais e passe a utilizar o Instagram. E aí você consegue monetizar ainda mais. Muito bem, então temos Netflix, Meta e Tesla aí em detalhes para vocês. E agora eu queria passar para o nosso compra ou vende VaptVupt, hein? Vamos lá. Selecionei 3 ativos aqui, não são só ações. Assumindo que você não tem carteira, essa primeira é difícil, hein? Vocês compram ou vendem dólar a R$ 5,17. João, começa? Nesse momento eu vendo. Eu achei que eu ia te contrariar hoje pela primeira vez e a gente vai concordar de novo. Vamos lá. Nesse momento eu vendo, explicação simples, é a mesma explicação de todo 2023. Nossos juros não vai vir para baixo dos 10%, logo se eu botar 10% no 5,17, eu vou terminar o ano a 5,57. Não me parece razoável, então eu vendo dólar nesse momento. Eu também vendo dólar, simplesmente porque eu acho que tá caro. Assim, eu acho que 5,20... Chegou a bater uma máxima de 5,27 na semana passada, né? Quase R$5. Ia ser melhor se eu tivesse perguntado semana passada. Ia ser melhor ainda. Mas a 5,17 eu ainda vendo. Eu acho que tá caro. Nosso cenário base é de 4,90 a 5,10 e eu não alterei. Muito bom. Você, Enzoca? Eu compro, para ser um pouco contrário que vocês aí. Você tá falando que eu não tenho carteira, né? Então eu compro. Eu não quero ficar totalmente vendido no dólar, não. Gente. É perigoso, eu concordo. Porque, assim, é perigoso. Quanto é que tava no 5? Era o quê? Era fevereiro, tava rodando 5, março, e em poucos dias foi pro 5,30, assim. Então, sei lá, se no meio do caminho, né, a gente viu lá, não eclodiu uma guerra um pouco maior no Oriente Médio, mas se acontecer alguma coisa ainda que não podemos descartar completamente, talvez esse dólar ele vá rapidamente pro 5,50. Assim, a pessoa não tendo nada, eu compro. Tranquilo. Muito bom. Compram ou vendem assumindo que não tem carteira, Tesla? Compro. De lote. Eu compro não de lote, assim, eu já expliquei aqui a minha visão para... Mas não tendo, né? Não, vamos ver, vai. Não, tem que comprar ou vender? Não, comprar ou vender? Tem que comprar ou vender. Infelizmente, não pode... A gente não tem um prazo aí para esse... Não, agora. Hoje. Para long term... Aí você escolhe. Entendi. Se você quiser segurar a longo prazo, se você no quiser curto comprar prazo hoje... eu vendo, vai. Então eu vou vender também. Vou vender Tesla. Você vende? Não acho que vou ter uma grande valorização. Vai né? ser squeezado. Eu acho que eu já teria sido squeezado, né? Toda essa alta que teve aí foi um grande squeeze de todos os analistas que estavam com um cenário muito bear. Muito bear. Mas eu ainda tenho essas minhas ressalvas com a companhia, então vou vender, vai. Cara, se eu tivesse que comprar ou vender, eu venderia só pelo macro, entendeu? Pode ser. Porque, assim, só por isso. Apesar da gente ter falado, A gente já fez um short de Tesla, né? A gente já ganhou dinheiro. A gente ganhou dinheiro pra caramba no Carteira Empíricos e Universo. Ano passado, né? Ano passado. Eu acho que esse é um grande exemplo de que você não deve ter casamento com papel, né? Nunca. Jamais, então, jamais. Assim, as pessoas, eu falo especificamente de Tesla, porque, e não é só aqui no Brasil, obviamente não é só aqui no Brasil, né? A Tesla ela tem uma horda de admiradores que, né, o cara comprou a ação da Tesla lá atrás e conseguiu ganhar muito dinheiro com a ação da Tesla, dado, né? E assim mesmo com todos os movimentos de forte alta, de forte queda e tal. Mas acho que isso é importante a gente tentar analisar o cenário e ver se vale a pena ou não aquele investimento. Total. Então, assim,
E tem que saber trocar de time também. Tá comprado. Às vezes não precisa passar nem pelo neutro. Entra vendido direto, sabe? Eu acho que a gente tem que saber usar as armas. No curto prazo eu ainda vendo. Muito bem. E a nossa última, compram ou vendem Amazon assumindo que não tem carteira? Eu compro. Amazon Compro. De lote também. Compro de lote também. Tenho medo. Dado esse ambiente dessa semana, tenho medo de como vai ser a reação aos bons resultados que ela vai divulgar. Solta semana que vem? Terça-feira. Terça-feira. Muito bem. Não, eu acho que assim, eu acho que ela vai surpreender o resultado muito pra cima. É que assim, porque Amazon, né, a gente falou, Netflix falou de Tesla, mas eu acho que a Amazon, quando a gente vê a magnitude do resultado final, é uma parada absurda, assim, o mercado estimava 1, ela entregou 5. Ou estimava 2, entregou 50 centavos. Então, assim, é muito discrepante. Mas, putz, eu acho que você tem que ter todo o investimento que o cara fez nos últimos anos para essa parte de logística, todo o investimento na AWS para se oferecer serviço de cloud, agora com inteligência artificial. Dificilmente você vai encontrar esse papel num patamar barato. Ele nunca vai negociar no patamar. Se você olhar múltiplo, assim. Tradicionalmente, ela é uma empresa que você vai comprar múltiplo barato, não vai. A não ser no momento de muita crise, que tudo vai ser deixado de lado e você teria oportunidade. Mas seria um momento extremamente raro que a pessoa tem que aproveitar. É que é outro múltiplo que você tem que olhar com a Amazon, né? Não é lucro, né? O investidor, ele precisa olhar a geração de caixa. É outra história. O investidor que olha lucro no case Amazon está cometendo um suicídio. Porque deve ser muito capital de giro, né? É muito capital de giro. É uma empresa que, assim, tem margens baixas, a margem do e-commerce é baixa, ele está investindo muito dinheiro na AWS. Né? Então, assim, olhar a ponta final não é o mais razoável. Ele tem que olhar o quanto que a empresa está gerando de caixa operacional. Muito bem. Fica a dica aí para você. E com isso nós fechamos. Fazia tempo que a gente não fazia um episódio dedicado ao internacional, né? Manda aqui nos comentários se você gosta desse tipo de episódio, né? Quando a gente escolhe um tema, uma geografia e foca o episódio inteiro nele, né? Fala pra gente se você gosta. Se você gostar, a gente faz mais. É isso aí. É isso. Antes de fecharmos aqui, reforço o convite para conhecer o Projeto Renda. O link está na descrição e o QR Code na tela deste episódio de número 49. Semana que vem é o 50, hein? 50. Você acha que merece uma comemoração? Merece. Vamos pensar, então. Deixa a sua sugestão de comemoração do nosso episódio número 50 também. Enzo Pacheco, João Piccioni. Muito obrigada pela companhia e obrigada a você pela audiência. Um abraço e até semana que vem.